Há rubricas da Nova Manhã que continuam durante as férias, exatamente da Nova Manhã. Olá, viva, muito bom dia. Cá estamos então para a crónica habitual do Paulo Moreira, em direto sempre de sua casa, aqui na Norte Litoral TV. Paulo Moreira, olá, viva, bom dia. Bom dia. Um dia especial porque em pleno Euro 2020, realizado em 2021, hoje é o dia em que a Seleção Nacional se estreia e vamos precisamente falar do Euro, da Seleção Nacional e também de Eriksen, o grande caso do Cristiano Ronaldo, digamos assim, da Dinamarca, que teve aquele azar, digamos assim, no jogo frente à... Agora já não lembro. Finlândia. À Finlândia, exatamente. Eram os dois nórdicos a jogarem contra outros. Vamos começar pela Seleção Nacional, que joga mais logo. Expectativas e como é que tu vês a Seleção Nacional, que entretanto já teve que lidar com Covid-19, mas como é que tu vês a Seleção Nacional, digamos assim, pronta para este embate, para defender o seu título, que teve durante 5 anos, esperemos que mais 4, de campeão europeu de futebol? Mas vai ser muito difícil, Rui. Digamos que a Portugal, isto costuma-se aplicar para o bolo rei, não é? Portugal saiu a fava. Exatamente. Porque repara só, neste grupo, o Portugal tem um campeão do mundo, outro campeão do mundo, que são simultaneamente campeões da Europa, e portanto França e Alemanha são as duas grandes potências do futebol europeu e mundial, em termos de títulos, e Portugal está aqui encaixadinho, ganhou o Euro, o último campeonato do Euro, nas circunstâncias que nós conhecemos, muito bem jogada, mas com uma pontinha de sorte no último jogo frente à França na final, não é? E agora vai ter que defrontar os franceses ainda nesta fase de apuramento para a fase de grupos. Portanto, não podia ter saído pior o grupo àquela portuguesa. Ainda por cima vai-se estrear num estádio completamente cheio com 67 mil pessoas, não é? Pois, e apesar de Portugal, não é o caso de hoje, que hoje a Hungria joga em casa, em termos do alinhamento da UEFA. Mas nos próximos jogos Portugal vai jogar em casa, mas joga na Alemanha, joga na França, quer dizer, vocês estão a perceber que jogam em casa, mas estão fora, não é? Pois, quer dizer, é que vai jogar com a Alemanha em casa da Alemanha, mas vai receber a França, digamos assim, que na Hungria, vá lá que a França vai ser na Hungria, mas não deixa de ser um europeu muito, muito esquisito. Esta ideia do Platini, que graças a Deus saiu da UEFA, mas pronto, deixa-nos este europeu mal amanhado, eu diria, para termos que levar com ele, não é? Não faz sentido, e nesta circunstância da pandemia mundial, também não faz sentido jogar em 11 cidades diferentes, em 11 países diferentes, melhor dizendo. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. As seleções, a viagens entre países, enfim, só bem complicado. Mas vamos para o jogo de hoje. Portugal saiu-lhe a fava, temos o grupo, mas tem a Hungria com quem pode nivelar o jogo. Mas a Hungria não é uma equipa fácil. A Hungria está bem ciente de como Portugal joga, preparando a bola ainda na sua linha de defesa, fazendo os ataques apoiados com os defesas, os médios, e depois tentando construir jogo para se aproximar da baliza adversária. E o que é que vai fazer? Vai pressionar, por certo, logo a saída da bola portuguesa. Isso vai trazer complicações. Enquanto os húngaros tiverem força para poder estar a pressionar logo à saída, estás a pôr cá a escola e vai. Isto é já para dar sorte. Portugal. Vamos passar, não pensei que vai ser um jogo fácil, que vamos ali jogar à vontade. Não, vai ser um jogo sofrido, difícil, bom de ver, mas quando o coração não permitir, deem uma volta, vão apanhar ar à varanda e venham outra vez ver o jogo, porque vai ser um jogo de sofrimento. É melhor esperar assim e depois o resultado ser outro do que o contrário, não é? Aliás, no último europeu, Portugal empatou a 3-3 num jogo em que eles estiveram sempre à frente, não é? Eu creio que foi no último, ou foi no Mundial, creio que foi no Mundial. Mas lá está, Portugal também já lá foi ganhar, embora esteja a seleção da Hungria está em crescendo, como tu dizes, estão a jogar em casa
com 67 mil pessoas, depois de ano e meio sem espectadores, de repente Portugal vai levar com 67 mil a gritar pela Hungria, mas vamos acreditar que a seleção nacional, que tem mais qualidade, que tem mais jogadores que podem fazer a diferença, possa trazer essa vitória mais logo no jogo, não é? Era essa referência que eu ia fazer a seguir, é que convém dizer que Portugal tem uma excelente seleção. E pode, eu estou a dizer isso eu afava, mas pode perfeitamente ganhar a Hungria, ganhar a França, ganhar a Alemanha. Não é isso que está em causa. Claro. Pode. Agora, é muito difícil. Vai ser preciso uma concentração extraordinária dos jogadores da seleção portuguesa para cada um desses jogos. Em nenhum deles vão poder descansar e dizer assim, vamos agora jogar aqui mais tranquilos e tal, porque o próximo jogo assim é que é difícil. Não, todos estes jogos vão ser extremamente difíceis para a seleção portuguesa, e esperemos que, para já, conseguimos uma vitória agora com a Hungria hoje. Seria excepcional para começarmos este campeonato europeu, apesar destas circunstâncias que aconteceram nos últimos dias, o caso do João Cancelo ter acusado Covid-19. E depois há uma coisa neste chamado grupo da morte, há uma coisa que é certa: a Alemanha e a França vão ter que jogar entre si, e depois tanto a Alemanha como a França também vão ter que levar com a Hungria. Portanto, vamos ver até que ponto é que conseguimos ter alguma sorte no meio disto tudo e também fazer valer os nossos créditos de campeões europeus, não é? Exatamente. Vamos aguardar. Eu estou convencido que Portugal vai conseguir hoje um bom resultado, e isso nos vai ajudar para defrontarmos depois esses gigantes do futebol mundial que são a França e a Alemanha. Estava a referir a este pormenor que aconteceu agora recentemente com a dispensa do João Cancelo, e aquelas dúvidas que se levantaram. Afinal, os jogadores da seleção portuguesa estão todos vacinados ou não estão todos vacinados? Tomaram apenas uma dose da vacina ou tomaram as 2 doses já da vacina e, portanto, estavam... E se são vacinados, como é que... depois já entramos na área médica, não é? Como é que o jogador ficou infectado com o Covid-19? Lá está, ele esteve no final da Champions, foi de férias uns dias para fora, poderá ter sido nesse ir para fora e voltar e, digamos, integrar a seleção, que isso possa ter acontecido. Mas que, de qualquer forma, é assustador que a coisa se possa espalhar ou não, porque ainda ninguém percebeu muito bem se a vacina é a 100%, digamos, que afasta a 100% o Covid-19 ou não. Isso aí não se sabe ainda, mas agora ficamos todos com medo, não é? Aliás, como a seleção espanhola, que já teve um caso, a seleção da Rússia, que já teve, e outras seleções que também estão a braços com situações idênticas. Há uma seleção que é treinada por um português, que está a jogar a Copa América, que é a Venezuela. A Venezuela. Sabes quem é o treinador? Passou pelo Sporting, é o Peseiro. É o Zé Peseiro. Exatamente. E eles tiveram esse problema. Olha, o Zé Peseiro que está com um pesadeiro naquela seleção, não é? Exatamente. Aquela seleção também não é nada de extraordinário, coitado. Mas perdeu agora ontem. 8 jogadores, ou coisa assim? Na madrugada, portanto, perdeu 3-0. O último jogo perdeu 3-0 para o Brasil. Mas foi jogar, e era isso que eu queria referir, teve que, à última hora, convocar mais 11 jogadores para a seleção. 11 novos jogadores para a seleção. Sim, mas por exemplo, repara, a Alemanha creio que tem uma outra seleção já à parte, que é de sub-21, preparada para eventualmente integrar este europeu. Portanto, isto aqui é tudo de loucos, completamente de loucos, não é? Portanto, as circunstâncias deste ano são também para este campeonato da Europa completamente distintas do que foram em anos anteriores. E, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem, não é? Eu iria agora falar, Paulo, do caso Eriksen e agora no aspecto mais jornalístico da realização, que foi muito criticada, aquela imagem que aparece do Christian Eriksen no chão, mal acaba de cair e está a receber os primeiros socorros, enquanto que cá em Portugal o realizador teve o cuidado, quando foi de Miklos Feher, de não mostrar essas imagens. Nós vimos exatamente o contrário, e os jogadores da Dinamarca terem que formar um cordão
e é engraçado ver um deles a começar a chamar os colegas e a fazer assim para fazer o tal cordão. Como é que tu viste esta situação, para já dramática do Ericsson, e depois esta situação jornalística do querer ver para além daquilo que se deve? Eu tenho uma visão um bocadinho fora daquelas que foram vinculadas nestes últimos dias. Eu não vi o jogo quando ele estava a acontecer. Quando vi num canal que estava a dar, já estavam, portanto, já o jogo estava parado e já o canal estava, é um canal português, já estava com gente no estúdio, médicos a tentar explicar a situação. Só mais tarde, e depois de ouvir umas quantas críticas, é que eu consegui ver, ainda assim não nas melhores condições, o que aconteceu durante a emissão. Foi mostrado uma gravação e tal, mas e eu só posso cingir a isso, e se estiver a falhar em algum aspecto, peço imensa desculpa. Mas em função daquilo que eu vi, e depois ouvi debates na televisão de comentadores e que lamentavam a realização, achincalharam, digamos assim, o realizador. Mas eu queria dizer a essas pessoas que um estúdio de realização, não estou a falar do estúdio onde está o pivô, o estúdio onde está a realização, aquilo é um espaço onde estão muitas pessoas, cada um com as suas tarefas, onde o comandante das imagens é o realizador, mas que cada um dos câmaras que está no estádio tem a função específica de filmar determinados aspectos. Um é ali fora de jogo, outro nos planos gerais, outros são os apertados. E quando há um acontecimento, quer ele que esteja com a bola a rolar, ou quando há uma lesão, ou quando há uma situação, há câmaras que são obrigados a ir em cima do acontecimento. Isto é a regra, ok? É a regra. E depois, essas imagens todas estão em ecrãs de previsão, ou seja, não estão no ar ainda, e o realizador tem acesso a elas. Está a olhar para um painel com muitos televisores, onde tem essas previsões. Se tiver 21 câmaras, tem 21 previsões. Ou seja, está a ver 21 câmaras ali antes de colocar no ar. Portanto, só uma dessas 21 imagens é que vai para o ar. Ok? E essa decisão que ele tem que tomar é em segundos, microsegundos. Onde está toda a gente ali, tem da regi, toda a gente fala, que não vai para o ar, toda a gente fala uns com os outros, às vezes a situação é até com vozes elevadas para dizer aos gritos, não é? Às vezes é assim, porque é da dinâmica da própria emissão. Quando é uma emissão deste género, quando é um programa em direto, com muitas entradas, com muitos diretos, com muitas coisas, tem que ser assim, tem que haver uma voz que está ali por cima das outras. E muitas vezes é o coordenador ou o realizador que estão nessa função. E, portanto, quando se dá aquele acontecimento, o câmara, objetivamente, tem que ir em cima do jogador que está cambaleante e que cai. Quando o jogador está cambaleante e cai, pode acontecer muita coisa, não é? Já vi o jogador cambaleante cair sozinho e que tinha uma fissura muscular, não conseguiu andar mais, caiu e não aconteceu mais nada do que isso, avançar a perna, entrar os massagistas e o médico e a coisa resolveu-se. Portanto, o facto de estar cambaleante não significava que ia acontecer, seja lá o que fosse, mais grave, ok? Cambaleou, caiu e teve-se a percepção de que era uma situação mais grave. Quando ele dá o plano de cima, como muita gente reclama, quando o realizador dá, por breves segundos, o plano de cima de uma câmara que existe nestes campeonatos em cima, se repararem, os dois jogadores da Dinamarca estão sobre, dois jogadores, o capitão e outro, estão sobre o Ericsson e, portanto, visualmente, ele não mostra nem o engasgar de dor do jogador, nem o ar de desfalecimento do jogador, não mostra nada disso, mostra as costas e o trabalho, digamos assim, a preocupação daqueles jogadores. E é uma coisa muito simples, muito rápida, ele retira imediatamente. Basicamente, ele dá muitas vezes planos gerais, dá muitas vezes plano à distância. Quando os jogadores se lembram de formar... Foi isso que eu reparei. Eu não vi o jogo em direto, confesso, estava a trabalhar, mas eu depois cheguei a casa, já 11 da noite, e aquilo deu na TVI, e eu puxei para trás para ver toda a sequência como se fosse em direto. A única coisa, e creio que é a única imagem, é
quando ele acaba de cair, não, quando ele já está a ser socorrido pelos primeiros que lá chegam, em que há uma imagem em que ele está completamente inanimado, morto, digamos assim, e morto estava, porque realmente agora sabemos disso. E essa imagem em grande plano, através das pernas, digamos assim, à flor da relva, há uma câmara que vai buscar essa imagem. Exatamente, é um plano em baixo. Em que se vê o jogador deitado, completamente inanimado, a cara em grande plano, e creio que é essa imagem, mas depois também realmente não volta a acontecer. Exatamente, e essa imagem também são frações de segundo. São 2, 3 segundos, é uma coisa muito rápida. Essa é a única, eu ia chegar aí depois de ter falado destas, porque me falaram das imagens que se via, não sei o quê. Essa imagem, aliás, ela é tirada entre o massagista e o médico. Exatamente. Chegaram lá, o assistente, o enfermeiro, ou lá quem era, entre os dois que estão assim já debruçados, e é tirada entre os dois. E é um plano apertado, não é? Essa sim é uma imagem que... Essa é a tal que era escusada. Mas que eventualmente o realizador ainda não terá tido na altura ainda a percepção daquilo que se passava realmente, não é? E se calhar é a partir dessa imagem que ele percebe o que é que se passa. E não é só isso, é que essa imagem é uma imagem que não existe no protocolo, ou seja, é ajustada, o câmara ajusta a câmara naquele momento para que ela faz um plano mais apertado. Ele está à distância a filmar e faz um plano mais apertado daí, para a tal previsão, ok? Portanto, eu sei que a minha câmara 20, que está naquela posição e que vai dar o plano assim nesta direção, tenho um plano, imagina, bastante aberto, não é? Da última vez que olho para ela, e depois dizer-me na regi, olha, está a dar um plano aproximado a 20, está a dar um plano aproximado. E o realizador naquela fração de segundo, né, clica a mudança de câmara para a 20, quando vê a imagem, percebe que cometeu um erro e imediatamente 2, 3 segundos tira a imagem e tira do ar. E digamos que o realizador foi crucificado, digamos assim, por causa dessa imagem de 2, 3 segundos. Se ele tivesse ficado lá, ali a filmar durante... E se tivesse insistido, digamos assim. Insistido, não sei o quê, nós dizíamos que ele realmente estava... não é? Mas ele realmente não insiste, é aquela imagem e acabou ali. É só aquela imagem. E, portanto, quando me perguntaram, eu digo assim, o nosso direito de ver aquela imagem, porque é que não filmou as bancadas e não sei o quê? Ele filmou as bancadas, mostrou outras reações. O nosso direito enquanto telespectadores é o mesmo de quem está no estádio. É se querer saber o que é que se passa. Nem no estádio não disseram ali em alta voz, virem todos a cara para o lado. Exato. Não disseram. Portanto, claro. As pessoas estão aí à distância, não veem por menor, porque estão à distância, as que estão mais perto veem mais perto, as que estão mais longe veem mais longe. Mas estão todas ali a ver. Portanto, é legítimo que as autoridades tapem, como fizeram com os lençóis, ou neste caso as bandeiras da Finlândia, não é? Ou que os jogadores estejam ali à volta para proteger o camarada que está deitado no chão. Isso é tudo perfeitamente legítimo. Agora, não se pode dizer ao realizador, não filme para aí, não é? Nem que seja à distância, um grande plano, não filme, porque tem que filmar agora o céu, claro, e as gaivotas a passarem. Claro. Porque se ele tivesse feito isso, filmasse as gaivotas, não é? Hoje estariam as mesmas pessoas, provavelmente, a dizer o realizador foi pouco profissional, porque pôs-se a gravar, bem, então não queria mostrar, mas pôs-se a gravar as gaivotas e não gravou... Exatamente. Aquelas imagens que ele depois acaba por dar do plano geral, da reação dos espectadores, da reação da equipa adversária, dos próprios jogadores, colegas, da mulher depois do jogador que acaba por descer ao relevado, do árbitro. Essas são as imagens corretas para percebermos daquilo que se passava nós, espectadores, que estamos a ser informados. E é muito importante essa explicação que acabaste de dar, porque tu próprio já estiveste muitas vezes numa regi em transmissões, e essa explicação que acabas de dar acaba por, digamos assim, elucidar aqueles que nos estão a ver nesta altura daquilo que realmente se passou. E acho que o realizador realmente agiu da maneira correta, e quando ele percebe que aquela imagem não é correta, ele tira e nunca mais lá volta. Essa é a verdade. Claro, porque depois, repara também, só para terminarmos este aspecto, repara depois que a melhor fotografia que corre o mundo, vai para as capas de jornais, é, na verdade, uma fotografia tirada à distância por um fotógrafo que vai enquadrar precisamente quando está a sair o Ericsson na maca, aí ele já está,
portanto já está recuperado, até já está com os olhos abertos, mas ninguém reclamou de se ter tirado a fotografia naquelas condições ao jogador só porque ele já está com os olhos abertos. Exatamente, porque ali é a fotografia que diz ele está melhor, ele está bem, ele pode recuperar. Essa é a fotografia da esperança. A outra imagem era a fotografia do drama, da tragédia. Mas se o jornalista, repórter, fotógrafo, usasse do mesmo pudor, portanto, não enquadrasse, se a teoria fosse não enquadramos porque está ali um acontecimento que nós não queremos, também não enquadramos. E ele não sabia, quando foi lá tirar a fotografia, não sabia se ele estava recuperado ou não. Portanto, ele vai à procura da notícia daquele momento. Claro. Tirar a fotografia. Que nós consideramos agora que é o momento da esperança, ou a grande fotografia da esperança, não é? do resultado positivo final. Mas podia não ser, podia estar inanimado também. Não é? E se ele usasse, como é que seria? Era notícia ou era o inverso disso? Não é? Exatamente. Nós íamos achar que não era correto. Não é? Portanto, o jornalista e o realizador ali têm essa função também, tem a função de estar em cima da notícia, não é? Olha, muito importante... Com algumas salvaguardas, que é aquela que nós falamos. Ele provavelmente se tivesse visto a previsão um segundo antes, bem, este plano não vou meter, ok? Ele diria isso, de certeza absoluta, pelo trabalho que ele fez, o conjunto do trabalho que ele fez, ele teria dito isso. Eu não conheço lado nenhum, nunca estive com ele, nem sei como é que se chama, mas tenho a certeza, pela experiência que tenho com outros realizadores, que se ele conseguisse ver naquela confusão, que são aqueles momentos, não é? Se ele conseguisse ver naquele momento, um segundo antes, 2 segundos antes, a imagem que ia colocado no ar, não é? Provavelmente ele teria... Ele não a teria transmitido, se tivesse apercebido o tempo. Mas dentro daquelas árvores, que é preciso estar sempre, muda de plano, agora para a hora, perto, afastado e tal, dá umas bancadas, isto, dá aquilo. O stress do momento e de uma transmissão mundial. Não? E as outras pessoas da região estão a ajudar, tentar ajudá-lo também. Olha, tens ali a bancada, tens a mulher a descer ali na câmara 3. Estão a ajudá-lo, porque ele não consegue ver 20 câmaras ao mesmo tempo com frieza. Portanto, estão a ajudá-lo. E quando lhe dizem, tens na câmara 20, mas aqui é 20, tens na câmara 20 o Ericsson. E ele... Coloca e só depois é que se apercebe daquilo que se passa. Exatamente. Olha, muito útil essa tua visão de jornalista, de homem de televisão, que já viveu muitos momentos em regi, para percebermos como é que tudo isto funciona num direto, e essa tua explicação é fantástica. Vamos ficar por aqui nesta nossa conversa, esta nossa crónica, que já vai longa, desejando naturalmente os votos de boa sorte a Portugal para mais logo no seu jogo frente à Hungria, não é? Exatamente. Boa sorte para os jogadores, boa sorte para nós e até para a semana. E até para a semana, esperemos com um sorriso aberto ainda neste Europeu 2020. Grande abraço e até para a semana. Até para a semana.